Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre cronologia dos Evangelhos. Estamos avançando cada semana, com um novo estudo e uma nova caminhada de Jesus até Jerusalém, tá bom? Estamos na reta final, mas isso melhora muito porque nesse período de tempo Jesus ensinou cada coisa maravilhosa, ensinou cada coisa para nos edificar, para a gente ficar confiante, que Ele está nos cuidando, que Ele nos está protegendo, que Ele está lá procurando lugar para nós. E aliás, está tudo pronto, porque eu sou dos que acredito que a volta de Jesus está bem perto, meus queridos, muito perto. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu fico aqui muito feliz por estar sendo um canal de bênçãos do Senhor na sua vida, trazendo ou te levando até a tua casa a palavra do Senhor, tá bom? Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8 do Evangelho de João, E especificamente vamos a iniciar a nossa leitura a partir do versículo número 31 até o 47, tá bom? Sem mais delongas, a palavra de Deus diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha aqui, ele está conversando agora com os judeus que acreditaram em Jesus, tá bom? Vamos falar os novos convertidos, da época. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Olha, agora mudaram aqui. Primeiro estavam falando que eles eram filhos de Abraão, agora estão falando que são filhos de Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim?
Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, meus queridos, aqui o Senhor Jesus rachou o verbo contra esse povo, e olha que éramos que haviam crido na conversa anterior, do capítulo anterior, Então aqui Jesus fala de uma das suas declarações mais famosas no Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Nosso mundo moderno, ele quer interagir com a ideia de verdade relativa, verdade absoluta, pós-verdade, fatos alternativos. E podemos usar essa declaração como uma prova, entre aspas. O que Jesus apontou, porém, foi mais do que apenas sobre verdade relativa versus verdade absoluta. Ele apontou como toda a realidade se concentrava em permanecer com Ele. Ele era e é a verdade de Deus, e os judeus que o ouviram ensinar ficaram ofendidos por ele sugerir que estavam escravizados ao pecado, porque estavam envolvidos com o pai da mentira, o diabo. Os judeus, eles reagiram à mensagem de Jesus de que ainda estavam em pecado e precisavam ser libertos, dizendo assim: nunca fomos escravos de ninguém. Isso simplesmente não era verdade. E há muita ironia nessa declaração deles, porque a história deles era de escravidão e necessidade de libertação. Primeiro, eles eram escravos no Egito e libertos por Deus para a terra prometida. Em seguida, foram exilados e essencialmente escravizados na Assíria e na Babilônia. E Deus preservou um remanescente e os trouxe de volta para casa. Eles podem não ter sido tecnicamente escravizados pelos romanos, porque na época em que Jesus estava ensinando, eles estavam sendo ocupados por Roma. Agora, tecnicamente não eram escravos dos romanos, mas certamente não eram politicamente livres. Finalmente, a ideia principal de Jesus é que eles estavam escravizados ao pecado e à morte por causa de seu legalismo e religiosidade. Agora, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Ou você é escravo de Deus, ou escravo do pecado. Temos uma história complicada com a palavra escravo, mas todos nós servimos a alguém. Ou serve a Deus, ou serve o pecado. Todos nós servimos a alguém ou alguma coisa, independentemente de escolhermos ou não. Tá bom? Cada um de nós foi criado para ter um relacionamento com Deus. E ter Ele como mestre é melhor que ser escravizado por nossos próprios desejos. Para encontrar liberdade, devemos permanecer na palavra de Jesus. A libertação do pecado ocorre progressivamente à medida que aprendemos e aplicamos os ensinamentos de Cristo. A fé em Cristo faz com que a pessoa seja filho de Deus, mas a permanência na palavra e o conhecimento da verdade tornam o indivíduo um verdadeiro discípulo do reino. Aqui Cristo fala de escravidão e de liberdade espiritual, não em liberdade física ou política. O pecador perdido, ele é escravo das paixões e dos pecados. É escravo de Satanás e escravo do mundo. Os escravos, eles são libertados quando recebem a verdade em Cristo Jesus. Olha o que está escrito no livro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes,
Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, está escrito, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Queridos, quando permanecemos na palavra de Jesus, estamos, na verdade, permanecendo com Jesus. Ele compartilha seu relacionamento com o Pai, com o seu povo, somos nós. No entanto, naquele momento, embora parecesse que essa multidão cresce, é o que a palavra fala, eles não tinham realmente Deus como seu Pai espiritual. Sua crença era em algo diferente de Jesus, como a verdade de Deus. As pessoas só se tornam verdadeiros filhos de Deus ao receber Jesus. E os líderes espirituais de Israel continuam a rejeitar Jesus e não aceitar sua palavra. Ser escravo do pecado nos torna incapazes de amar a Deus, amar o próximo e obedecer a palavra. Precisamos de liberdade. Se Deus não era o Pai espiritual deles, então quem era? Em quem eles confiavam? Em quem eles confiavam? Bom, eles confiavam em sua ancestralidade física e herança espiritual para encontrar posição diante de Deus. No entanto, suas ações continuaram a mostrar que eles não eram totalmente fiéis ao Senhor. É possível projetar uma imagem falsa de quem realmente somos, praticando ações certas, mas na maioria das vezes o que fazemos reflete o que acreditamos. Jesus os desafiou a refletir sobre suas ações. Em vez de serem como seu ancestral físico e pai, Abraão, que recebeu a palavra de Deus pela fé, eles estavam agindo como o diabo, procuravam matar Jesus e estavam envoltos em mentiras. Algumas das palavras mais duras de Jesus aparecem neste capítulo, quando ele os chama de filhos do diabo. O diabo foi um assassino e um mentiroso desde o princípio. Jesus lhes oferece a verdade que os libertará, mas eles preferem estar envoltos em mentiras e encontrar validação e se firmar em coisas vazias, como ter nascido na família certa e fazer parte do grupo religioso certo. Jesus menciona as características do filho do diabo. Eles não dão espaço para a palavra de Deus. Eles confiam na carne, nascimento humano, obras humanas. Eles odeiam a Cristo e tentam matá-lo. Eles não amam a Cristo ou as coisas dele. Eles não compreendem a palavra. Satanás os cegou. Eles são mentirosos e amam mais a mentira que a verdade. Eles não ouvem a palavra de Deus, odeiam-na. Hoje, meus queridos, Satanás engana muitas pessoas com uma forma exterior de santidade em que falta o poder do Evangelho. Como tudo, essas pessoas pensam que estão verdadeiramente salvas e vão para o céu. É enganação, né? Jesus nos garante que quem conhece a verdade é livre. Todos nós buscamos a verdade e ansiamos também por liberdade. A palavra de Deus é a verdade. É ela quem nos liberta de toda a trama do inimigo que tenta extinguir a nossa identidade de filhos e filhas de Deus.
Todos nós fomos criados para ser livres e a liberdade é um dom intrínseco à nossa condição de criaturas de Deus. O discípulo de Jesus, portanto, se permanecer fiel à palavra de Deus, estará livre de toda tentativa de escravidão do inimigo, pois ela nos revela a verdade que nos liberta, nos tira da ignorância, esclarece as nossas dúvidas e nos faz enxergar os sinais de esperança e de vida nova que o Senhor quer nos mostrar. Jesus Cristo veio ao mundo para nos revelar a face de Deus e nos comunicar o jeito de ser do Pai, para que possamos imitá-lo, visto que fomos feitos à sua imagem e semelhança. A experiência com o amor de Deus nos leva a ter conhecimento profundo dos seus mistérios para a nossa vida. Há muitas coisas que aspiramos a alcançar. No entanto, não temos conhecimento de que é vontade do Pai para nós. Somente Jesus, que conhece o Pai, pelo poder do Espírito Santo, por meio da sua palavra, pode nos ensinar as verdades que o Pai nos deseja transmitir. Assim, nós poderemos ser livres de nós mesmos, das nossas tendências pecaminosas e da nossa humanidade decaída pelo pecado. Em Jesus, fomos livres do pecado que antes nos escravizava. Queridos, esta passagem deve levar cada um de nós a considerar quem realmente é o nosso Pai espiritual. Somos filhos de Deus ou somos escravizados pelos nossos próprios desejos e paixões? E em última análise, filhos do diabo, pessoas que ainda não estão presas na maldição de Gênesis 3. Lutar contra o pecado não nos torna automaticamente filhos do diabo, mas devemos considerar se nossos corações estão endurecidos, se lutamos para querer colocar em prática o que Jesus nos ensinou e se nosso amor a Deus esfriou. Se você é um filho de Deus, pode ir a Deus como um pai e trazer as observações do seu coração a Ele e pedir-lhe que o ajude a permanecer em sua palavra e a encontrar a libertação do pecado. Todos nós servimos a alguém ou alguma coisa. Deus é um mestre melhor, porque Ele é mais do que um chefe. Ele é um pai. Se você ainda não confia em Cristo, esta passagem o convida a crer e receber Jesus, que promete ser a verdade que vai te libertar. Então, meus queridos, mais claro que nem a água, Jesus é a verdade, Ele é a palavra de Deus, Ele é a verdade que liberta. Antes estávamos escravizados e aqueles que estão lá de fora, que não conhecem nem reconhecem Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, eles são escravos do pecado. Não adianta falar, não, que eu sou bonzinho, que eu faço isto, que eu faço aquilo. Querido, se você não é servo de Deus, você está servindo ao seu antagônico, que é o diabo. Você está fazendo o que o diabo quer, você está preso em suas paixões, em seus pensamentos. Então, procure a verdade que liberta, Jesus Cristo. Ele é quem te tira da maldição de Gênesis 3. Tá bom? Procure na Bíblia, leia o que está escrito lá. Tá bom? Então, meus queridos, Cristo é aquele que nos liberta. É aquele que supera toda a ancestralidade, toda a religião, toda a religiosidade. Os judeus achavam que por serem filhos de Abraão, eles estavam salvos.
que eles não eram escravos de ninguém. Gente, esse povo ficou preso a vida toda. Eles foram escravizados no Egito 400 anos, depois ficaram 70 anos na Babilônia, na Síria, na Babilônia, presos. Se não é pela misericórdia do Senhor que os tirou de lá nas duas ocasiões, depois ficaram sendo dominados por Roma. E em todo esse momento, em todos esses períodos, sempre foram escravos do pecado. Reclamavam demais, faziam coisa errada, nunca acreditaram, tiveram fé no verdadeiro pai deles, que era Deus, o pai espiritual. E Jesus foi bem duro e falou: e hoje Jesus está falando para você, você fala que é filho de Deus? Se fosse filho de Deus, me amasse. Tem gente por aí falando: eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus. Então, se de verdade você é de Deus, você tem que reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Não tem de outra, né? Porque Jesus é Deus, queridos. Jesus é quem nos trouxe a face de Deus. Jesus é quem nos dá o exemplo do que nós devemos ser nesta vida, tá bom? Então, entenderam o estudo, meus queridos? Entenderam quem é a verdade, quem vai te libertar do pecado? Transmite esta palavra, curte, comenta, compartilha, manda esta mensagem, esta palavra a todos aqueles que você acha que precisam de ouvir a verdade. Tem gente por aí que fala que nunca é escravo de ninguém, então você está sendo escravo sim, está sendo escravo do pecado, está sendo escravo do diabo. Você está sendo transformado em filho do diabo, se você não é filho de Deus. Jesus falou: quem não ajunta comigo espalha. Então, vamos a transmitir, vamos a pregar, vamos a analisar a palavra, vamos a pô-la em prática, para que a vida abundante de Jesus que Ele nos prometeu se manifeste na nossa vida, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pelo Teu ensino, pela Tua verdade. Obrigado por nos libertar das cadeias ferrugentas do pecado. Obrigado, Senhor, por ser aquele que teve a misericórdia. Obrigado por se levantar nessa cruz, sofrer todo tipo de flagelação e dor para nós não sofrer isso e ser libertos para a vida eterna. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, entra na vida desse irmão e dessa irmã, transforma essa vida, a vida da família deles, a vida dos filhos deles. Pai, faz um milagre, faz uma obra, leva a Tua verdade nessa casa e traz, ilumina com a luz da vida, com a luz da esperança, com a luz da Tua misericórdia esse lar, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e eu agradeço pela vida deles, eu oro e eu agradeço pela minha vida, a vida da minha família. Eu cancelo agora em nome de Jesus toda retaliação espiritual vindo contra a minha casa, porque eu estou levando a palavra de Deus para aqueles que necessitam. Em nome de Jesus eu oro, eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção. Eu estou muito feliz por ser um canal de bênção. Novamente eu falo na tua vida, na vida da tua família. E comenta, curte, compartilha e encaminha esta mensagem para aqueles que você acha que precise de uma libertação hoje, sem mais nem menos do agir do pai da mentira na vida deles, que é o diabo. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.